Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo e hoje o assunto é muito polêmico. Quero de antemão dizer que isso não reflete o pensamento de nenhuma denominação que eu esteja congregando ou já tenha congregado. Isso é a minha opinião, né, de um teólogo desde 2012 e que estuda o assunto e tenho como parâmetro para mim. Tá? Quero compartilhar com vocês, então deixar isso muito claro. Tá? Não sou o dono da verdade, mas vou dar aqui a minha opinião com relação ao dízimo. Ok? Primeira coisa, o dízimo ele existe ainda hoje? Ele é uma lei que deve ser cumprida hoje? Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, como diz lá em Malaquias 3:10. Eu quero ir por partes e trazer para vocês uma visão e que eu tenho trazido para a minha vida e que tenho entendido como uma visão razoável, vamos colocar assim, respeitando as demais opiniões. Tá? Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz o seguinte: uma vez que houve a mudança do sacerdócio, o sacerdócio levítico, agora para o sacerdócio de Jesus, havendo a mudança do sacerdócio, há também a mudança da lei. Então veja que já começamos aqui fazendo um corte, né? O autor de Hebreus, muitos dizem ser Paulo, eu não acredito, porque Paulo sempre começa falando que é ele, termina falando que é ele, né? Nas epístolas, as cartas deles, né? Mas acredito que seja Apolo, é o meu entender aqui, né? Possivelmente Apolo. Mas vamos lá. Então veja que Jesus, o autor de Hebreus já fala que já houve um corte aqui. Já houve uma diferenciação entre o que era no tempo levítico e o que é depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? Para que serviu o dízimo? Então o dízimo foi a lei dada por Deus a Moisés, de que está lá em Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 14, né? Tem vários, em que você deveria dar o dízimo de tudo, né? Dos cereais, dos animais, né? Então, seria 10% de tudo que você aferia, né? Da sua colheita, dos seus animais, etc. Que hoje reflete aí com o seu salário, não é? A sua renda, vamos colocar assim, da sua empresa, do seu comércio. Aí institui-se isso. Por quê? Nós temos que também entender por que aconteceu isso. Porque Deus separou uma das 12 tribos, a tribo de Levi, para que fossem sacerdotes. Então, né, para que eles pudessem trabalhar para o Senhor, na casa do Senhor, e eles não receberam a terra, da terra prometida, né, conquistada ali, né, através de Josué, por Deus, claro, né, através de Josué, mas Deus é quem conquistou e venceu todas as batalhas. Esse povo não recebeu a sua parte da terra. Então, por isso que todas as outras tribos deveriam dar esse dízimo, para que houvesse mantença, né, desse povo que trabalhava ali. Tanto é que a Bíblia diz, é digno o trabalhador o seu salário. Então aquele que trabalha na casa do Senhor, um padre, um pastor, um presbítero, é digno ele receber por aquilo lá. Né? Agora, se é através de meios ilícitos, se é completamente desproporcional, já é outra coisa. Porque a instituição do dízimo é para que houvesse igualdade. Percebe? Acho que o termo melhor aqui é igualdade. E eu vou depois dar um exemplo melhor. Né? Mas 11 tribos ganharam terras para cultivar, para criar animais, e essa tribo não, porque ela ia se devotar totalmente ao Senhor. Né? Então já começa por aí. Aí alguns vão dizer assim, né? Tá, mas Jesus deu o dízimo. Né? Pagou o imposto, ele não deu dízimo, ele pagou o imposto. Né? Mas vamos lá. Mas Jesus falou lá em Mateus 23:23. Né, vocês que dão dízimo do cominho, né, tal, não deixe de fazer isso sem fazer aquelas outras coisas. Ou seja, Jesus falou ali para os fariseus para que eles dessem o dízimo. Né? Não deixasse não é porque davam o dízimo que não deveriam também usar de misericórdia para com o próximo, etc. Só que Jesus estava ali cumprindo a lei. Ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei. E na lei de Moisés, falava do dízimo.
Aqui Jesus não produzia nada, né? Não tem um termo explícito, né? Uma passagem explícita dele dando o dízimo, né? Porque ele não produzia nada, né? Ele realmente vivia de doações, né? Mas eu acredito, uma opinião pessoal, que quando ele trabalhava com o pai dele, eles davam o dízimo, né? Na carpintaria, né? Com José. Mas voltando, então, Jesus veio cumprir. Então, enquanto ele foi vivo, claro que ele tinha que falar que tinha que ser pago o dízimo. Óbvio, que só haveria mudança do sacerdócio, como lá em Hebreus 7,12, com a sua morte e ressurreição. Aí, mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Não é verdade? Então, isso é muito importante nós termos em conta o porquê do dízimo, não é? E em que ponto ele foi criado e para quê? Tá, mas agora vamos com algumas coisas também que devem ser colocadas, né? E hoje, existe o dízimo? Eu entendo que como lei, não. Como lei, não. Como eu falei, né, Hebreus 7,12 mudou a lei. Como lei, nós não temos mais, né, que dar o dízimo como lei. Veja bem. Tá? Então, hoje, tanto é que a única passagem que você encontra são nas cartas dos evangelhos, né? Falando dessa passagem, o mais famoso é Mateus 23, e Jesus fala isso, né? Mas depois você não vê Paulo falando de dízimo, você não vê depois Pedro falando de dízimo, você não vê ninguém falando de dízimo, mas falam de oferta. E aí que eu quero trazer a diferença, né? Porque dízimo é lei. É obrigação, é imposto, né? Oferta não, oferta é do coração, né? Então já começamos também a mudar um pouquinho, né? Você não vê depois dali dos evangelhos falar de dízimo. Se alguém tiver, me mostre, porque eu não vi, não tem, nem falam mais, né? Olha que Paulo era muito, né? Ele não fala de dízimo, ele fala de oferta. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Mas vamos lá. Aí fala, mas Abraão, depois, né, de ter socorrido o seu sobrinho Ló, dos despojos de guerra, deu o dízimo a Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14:20. Sim, ele deu o dízimo, mas ele deu o quê? Ele deu 10%, ele deu uma porcentagem, mas não porque era lei, porque não existia essa lei. A lei mosaica veio depois. Né? Ele deu porque ele entendeu que era um homem do Senhor, né, e pediu que eu abençoasse. Né? Então ele deu o dízimo realmente, né? 10%, no sentido de 10%, não como lei, né? Deu 10% do que ele tinha ali, ofertando aquilo na vida do sacerdote, né? Do rei de Salém, Melquisedeque. Pois bem, e hoje, né? Eu quero trazer aqui para vocês, e aqui eu quero ir até realmente no texto, para que a gente possa tratar aqui do que eu acho, né? Vamos lá. Então, eu quero ir para 2 Coríntios. Vamos lá. Cadê? 2 Coríntios, capítulo 9. Está dizendo assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, escreve assim: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Está tratando aqui das ofertas, né? E veja que a primeira coisa, essas ofertas são aos santos. E olha só o que ele continua dizendo, um pouquinho mais adiante. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Algumas traduções colocam aqui ofertas, né? Mas contribuição é voluntária, né? E diferente de imposição de lei, né? Contribuição é voluntária. Então, ela estará pronta como oferta, olha aqui, agora ele fala oferta, generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme está na lei, conforme a obrigação. É isso que está aí? Não. Conforme determinou em seu coração. E olha que ele continua falando. Não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
E Deus é generoso para fazer ele ser acrescentada toda a graça. E vai dando assim os benefícios, né, de você fazer esse gesto de oferta. Então veja que Paulo ele é muito claro em falar, né, que é algo que você propôs no seu coração. É algo generoso, é algo sem pesar, sem tristeza, não por obrigação. Diferente do dízimo instituído na lei de Moisés, onde chega, né, o profeta Malaquias chega a dizer, né, Malaquias 3:10 fala, vocês estão roubando a Deus, não dando os dízimos. Por que eu estava roubando? Porque era obrigado. E agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, não mais. Não existe mais o dízimo como obrigação. O que existe hoje é oferta. Ficou claro isso, gente? Bom, até para o vídeo não se alongar, eu quero eu quero trazer para vocês o seguinte. Atos, vamos lá. Eu ainda estou aprendendo aqui como mexer aqui com essas Bíblia online aqui. Vamos lá. Eu quero voltar aqui. Vamos lá. Como que eu faço aqui? Aqui. Vamos lá. Atos. Eu estou indo devagar porque se passa muito rápido ele. Vamos lá. Atos, capítulo 2. 44 e 45. Primeiro versículo que eu quero ler com vocês. Atos 2, 44 e 45. Diz aqui. Então, só lembrando, Jesus tinha acabado de morrer, passou um tempo com os cristãos, né, com seus apóstolos, deu as últimas instruções, né, e eles estavam ali esperando, né, o Pentecostes, né, então estavam todos reunidos em Jerusalém, né, aí fala assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Lembra que eu falei da igualdade, né? Que aqui já falando de oferta, né? Que é o meu pensamento, é para que tenha igualdade. Ah, então todo mundo tem que ter o mesmo carro, todo mundo tem que morar no mesmo bairro? Não, mas estou falando do básico, né? Alimento, vestimenta, dignidade. Você entende? Né? É para que haja. Como que você pode estar feliz vendo o seu irmão passar necessidade? Tem um versículo que fala, se o teu irmão vem te pedir comida, você fala, vamos orar? Não, você tem que suprir. Não é verdade? E olha lá, vendendo as suas, um pouquinho mais para cima, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha aí de novo, necessidade. Não era para ter luxo, né? É conforme a sua necessidade, para que tenham dignidade. Deus prometeu que ia cuidar, né, que não ia faltar comida, vestimenta, né? Então, isso é muito importante. Então, e agora eu quero ir para o Atos, ainda em Atos, capítulo 4. Deixa eu ver como que faz aqui. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Então, Atos, capítulo 4, 32 ao 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo e da grandiosa graça sobre eles. E não havia pessoas, olha o termo de novo, necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo, olha o termo de novo, a necessidade de cada um. Então você percebe o fato do termo necessidade, né, para que haja igualdade, dignidade entre os irmãos. Aí que eu quero finalizar com vocês. No meu modo de ver, não existe mais dízimo. Tá? Não existe mais. Né? Não, eu entendo que é um parâmetro. Né? Você pode utilizar, e eu utilizo. Né? Você é dizimista? Eu sou. Olha que contradição. Né? Você é dizimista? Sou. Né?
Mas procuro dar mais, sempre a mais. Né? Mas é o mínimo, é um padrão. Percebe-se que Abraão, ele deu o dízimo, mesmo antes de ser obrigado, mesmo antes de ser a lei, e Deus se agradou. Né? O sacerdote, né, Melquisedeque, ele se agradou. Né? O rei de Salém se agradou. Então, eu acho que é um parâmetro mínimo. Tu fala assim, então não existe o dízimo, que beleza, não preciso dar mais nada, é só uma ofertinha ali, eu dou algumas moedinhas. Nananina. Eu falo para vocês que hoje, entre aspas, é mais difícil. Por quê? Porque o exemplo que eu acabei de ler em Atos, eles davam tudo para que não houvesse necessidade. Então hoje, se você vê o seu irmão, né, passando necessidade, mas veja, o termo é necessidade, essa palavra é mais importante, porque às vezes tem pessoas que foi lá, né, comprou um carrão, não, aí ele, né, ele foi um ato dele que ele quis ostentar, ou quis, né, foi irresponsável, né, não foi sábio, não orou, não viu a vontade de Deus. Mas se você vê um irmão, né, e que precisa, e veja que até para você doar, né, Paulo fala, não coloque as viúvas abaixo de 60 anos, que tenham, somente as que tenham sido viúvas de um só marido, né, e que não tenham família, porque primeiro a família tem que ajudar, não é? Então veja, hoje é muito melhor, de você ficar procurando e vendo você entregar a igreja, que nem a igreja primitiva fazia, entregava aos pés dos apóstolos, que hoje é o pastor da sua igreja, por exemplo. Porque eles têm ali ministérios, pessoas, assistentes sociais, pessoas que vão analisar, vão ver os critérios bíblicos para aquela pessoa, né, para os necessitados. Então se torna até mais fácil para você, não é? Então eu entendo que o dízimo como lei não existe, mas ele é um parâmetro aprovado por Deus. Nós temos base bíblica para isso, né? E que você deve partir dali para cima. Dali para cima, dali para mais. Dependendo da necessidade do seu irmão. Sob pena do que você ter, ser idolatria. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas você busca em Deus, né? Busque, vê um trabalho honesto, um trabalho sério da sua igreja, né? E você coloca como um parâmetro mínimo de 10%. E você vendo um irmão passando necessidade, você não precisa pegar, né, falar, eu dei o dízimo, então você, a igreja, vai lá. Não, vai você até o teu irmão. Tenta ajudar ele. Faz a mais. Né? Procure fazer a mais. E a própria palavra diz que Deus, ele se agrada com isso. Ele te abençoa. Ele repreende o devorador. Né? Então, meus irmãos, eu entendo dessa forma. Né? Respeito opiniões contrárias, mas ao longo desses 14 anos que sou teólogo e analiso muito esse ponto, né? Que eu já vi muita gente falar que não existe mais para não dar nada. Você dá só o que você quiser, conforme está no teu coração, mas o mais enganoso é o coração do homem. Mas tenha como um parâmetro bíblico mínimo esses 10%, que pode chamar de dízimo. Se a tua igreja continua falando de dízimos e ofertas, é só um termo. É só um termo de percentual, vamos colocar assim, né? Não como lei, né? Mas como percentual. Né? Mas tecnicamente seria tudo oferta, né? Mas tenha como percentual. E se fala, não tem problema. O que importa é o que está no teu coração. É você seguir. Porque Jesus resumiu toda a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se o teu próximo está sofrendo, você deveria sofrer também. Isso é misericórdia, colocar o teu coração no coração dele. Amém, meus amados? Espero ter esclarecido, né? Me coloco à disposição. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, né? Estou aqui à disposição. Não um vídeo para criar polêmicas, mas é a minha opinião sobre o assunto. Amém? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.